Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos meditar um pequeno trecho do Salmo 50, que é um salmo de penitência, que é quando o homem olha para dentro de si e descobre a necessidade de mudar de vida. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, sendo um precursor, espalhando a palavra de Deus, deixando os seus comentários. E não esquece de me seguir lá no Instagram. A palavra de Deus vai nos dizer lá no Salmo 50, no versículo 12, o seguinte: Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Nós estamos aqui diante de um salmo penitencial, um salmo de Davi que vai trazer logo ali, antes do versículo 1, a observação de que é o salmo de Davi quando o profeta Natan foi encontrá-lo após o pecado com Betsabeia. Aqui nós estamos numa situação muito específica da vida do rei Davi. A referência desse salmo vai nos levar lá naquele momento de Davi, no qual ele se apaixona pela mulher de Urias. E então ele é informado de que ela é casada, mas o seu marido estava em combate. Por isso, ele teve oportunidade de se encontrar e se relacionar com ela. Mas vai ser logo surpreendido com a notícia de que ela estaria grávida. Com o intuito de acobertar o seu pecado, ele manda chamar Urias da batalha. E Urias vem até o rei, mas se nega a ir para sua casa ficar com a sua esposa, porque ele era extremamente fiel e dizia que não se sentia à vontade tendo a oportunidade de ir para casa enquanto todos os seus outros amigos estavam em combate. Não enxergando outra alternativa, Davi o manda de volta para a batalha, mas dá instruções para que Urias seja posto bem na frente do exército. Ou seja, num lugar onde já é sabido que há enormes chances da pessoa não sobreviver. E é exatamente isso que vai acontecer. Urias vai ser morto em batalha. E então, a sua esposa passa a ser viúva e Davi passa a coabitar com ela. E apesar dessa situação tão cruel, quer nos parecer que Davi ainda não tinha percebido a enormidade do seu crime. Então o profeta Natan vai dizer que este homem rico vai fazer de tudo para conseguir aquela única ovelha. Inflado por um espírito de justiça, Davi vai dizer que aquele homem que cobiçou e que roubou, na verdade, aquela única ovelha do seu vizinho deveria ser morto. Assim ele exerce todo o seu juízo e a sua sentença, que era inclusive muito dura. Pois então Natan vai devolver a ele essa história dizendo: foi exatamente isso que você fez com Urias. Neste momento, Davi cai em si. Davi percebe o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua falta. E nós encontramos aqui que o coração de Davi, apesar de tudo, ele era um coração humilde. Porque ele podia ter advertido ao profeta se ele sabia com quem ele estava falando, afinal de contas ele estava falando com o rei. Mas a atitude de Davi é outra, ele reconhece o seu pecado. Então nós veremos em todos os versículos deste Salmo 50, alguém que se arrepende, alguém que pede perdão e que logo aqui no versículo 12 vai pedir ao Senhor que ele crie em Davi um coração que seja puro. E nós podemos olhar aqui um salmo de tantos anos e podemos trazê-lo de forma tão atual para a nossa vida no dia de hoje. Quantas vezes nós mesmos
ignoramos a extensão da falta que às vezes nós cometemos. Quantas vezes nós nos damos desculpas, tantas vezes nós culpamos os outros por causa daquelas coisas que são de nossa responsabilidade. Afinal de contas, culpar os outros no nosso lugar é uma boa oportunidade de não crescer, de não amadurecer. Nós precisaremos mesmo que esse Espírito Santo que está sempre alerta e atento nos abra os olhos, naquelas vezes nas quais nós derrapamos feio, naquelas vezes nas quais nós precisamos de verdade nos arrepender para podermos ter a chance de recomeçar. Então nós veremos aqui o rei Davi dizendo: ó meu Deus, criai em mim um coração puro. E aqui quando nós dizemos criai, não estamos esperando que Deus venha e coloque um outro coração no lugar, mas que haja uma transformação desse coração. Porque a grande verdade é que a palavra já vai dizer que todos os tipos de males provêm primeiramente do nosso coração. Todo tipo de crueldade, todo tipo de fechamento, todo tipo de maldade, de homicídios, de maledicências. Quantas vezes tantos irmãos nossos são causa de queda para os outros, inventando mentiras, coisas horríveis a respeito dos outros, que muitas vezes têm até mesmo a força de destruir a vida de alguém. Por isso nós precisamos ser sempre alertados pelo Espírito Santo quando nós estivermos ali naquela linha vermelha onde é preciso recuar. Mas é impossível manter um coração puro se nós não cultivarmos este coração. Para que o meu e o seu coração sejam puros, nós vamos precisar selecionar aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Nós vamos precisar selecionar os ambientes nos quais nós andamos, as pessoas com as quais nós passamos a maior parte do tempo. Nós temos que ficar atentos, porque um coração puro é um coração que precisa ser alimentado daquilo que é bom. Ao mesmo tempo, um coração puro é um coração humilde. Se nós nunca cairmos, se nós nunca reconhecermos os nossos erros, se nós nunca tivermos a maturidade de olhar para nós mesmos e enxergarmos as nossas próprias fraquezas, seremos como foi Davi, duros demais com os outros, ávidos em sentenciar a vida dos outros, nos esquecendo de que nós mesmos já caímos tantas vezes, que pecamos tantas vezes e que precisamos sempre de perdão e precisamos sempre voltar ao nosso coração, investigar como ele anda e descobrir se lá dentro o amor ainda pulsa, se existe pureza, se os valores estão sendo cultivados, porque nós somente somos felizes quando somos motivados na vida por atos de valor. Também ele vai dizer assim: renovai-me o espírito de firmeza. Há outras traduções nas quais vai ser dito assim: e renovar em mim um espírito decidido, porque sempre em primeiro lugar a nossa primeira atitude deve ser decidir. Decidir que nós não queremos mais cometer os mesmos erros. Decidir não ficar parado naquele erro e prosseguir. Mas para isso nós vamos precisar que dentro de nós haja uma força suficiente que nos mova na direção de suplantarmos aqueles obstáculos dos nossos erros. Suplantar os obstáculos dos nossos vícios, daquelas tendências difíceis de vencer, daquilo que nós chamamos de pecados de estimação. Aqueles pecados nos quais nós caímos tantas e tantas vezes e muitas vezes de forma seguida e que parece que dentro de nós não existe controle sobre eles. Pois então a palavra está dizendo assim: renova em mim um espírito decidido. Hoje eu me decido a não cair mais nestas mesmas coisas. Eu que hoje tenho a consciência de que errei, de que tenho pecado, de que tenho ferido na minha vida aqueles valores que são primordiais para que eu seja de verdade feliz. Hoje eu decido que eu não quero mais cair nestas mesmas coisas. Mas quem dera que só decidir fosse suficiente para isso. Nós vamos precisar colocar em oração, pedir ao Espírito Santo que, unido à nossa vontade, à nossa decisão, ele vá dentro de nós, dando aquele clique que precisa, para que nós então tenhamos toda a força necessária de seguirmos em frente sem mais cairmos tantas vezes nas mesmas situações.
Hoje a palavra de Deus nos convida para que nós possamos reconhecer os nossos próprios erros. Parar de olhar só para os erros dos outros, porque quando nós reconhecemos os nossos erros, nós nos tornamos mais misericordiosos quando vemos os erros dos outros. Nós nos tornamos mais tolerantes. E a grande verdade é que só gente madura sabe reconhecer os próprios erros. Por isso foi dada a Davi a oportunidade de recomeçar. Porque no seu coração havia humildade suficiente para reconhecer de que ele precisava de ajuda, de que ele precisava que o Espírito Santo desse a ele a força, apesar de toda a sua decisão, para que ele pudesse fazer melhor da próxima vez. Eu desejo a você toda a força necessária, que o Espírito Santo te alcance aí, abrindo os seus olhos, te dando maturidade, fazendo com que você tenha os olhos mais voltados para si do que para os outros, reconhecendo mesmo aquelas circunstâncias nas quais você tem errado, decidindo com todo o seu coração a partir de hoje fazer melhor e pedindo ao Espírito Santo por meio da sua oração que ele venha criar em você um coração puro, um coração novo, um coração transformado, um coração que busca mesmo caminhar em santidade, sendo melhor para você mesmo e para os outros, porque a nossa jornada é uma jornada de autoconhecimento e uma jornada na qual nós temos que, de algum modo, fazer diferença na vida dos outros também. Tudo isso nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.